E sendo assim, no domingo passado nós falamos, e ficou muito claro para nós, a respeito da nossa salvação. É uma doutrina bíblica, é uma doutrina fundamental de que salvação não se perde. Tem alguns textos na Bíblia que parecem dizer o contrário. E aí, é aí que muitas pessoas vão dizer assim, que a palavra de Deus se contradiz. Eu gostaria de deixar bem claro para os irmãos, e queria que os irmãos entendessem, se houvesse contradições na Bíblia, ela não seria a palavra de Deus. Então nós não saberíamos em que crer. Mas a palavra de Deus, ela é perfeita. Ela não tem contradições nela. O que existem são versículos que você precisa ter um tempo maior estudando e comparar com a Bíblia toda. Com a Bíblia toda. Então, tem alguns textos que realmente, à primeira vista, parece que diz o contrário. Mas não existem erros na Bíblia. A Bíblia, ela está em completa harmonia consigo mesma. O problema é que muitas vezes nós ou pessoas pegam um texto na Bíblia para tentar mostrar algo que não diz na Bíblia toda. Se na Bíblia toda nós temos vários textos que mostram para nós a respeito da vida eterna, que não se perde, então significa que se nós olhamos algum texto e de repente dá a impressão de que ele diz o contrário, então o que nós temos que fazer é estudar melhor aquele texto em comparação com toda a palavra de Deus para chegar a uma conclusão. Esse é um problema muito grande, esse é um dos motivos pelos quais surgem tantas denominações, porque às vezes nós temos um texto, nós temos a Bíblia toda dizendo um princípio, mas aí um texto ou um versículo diz algo diferente. Então pessoas se apegam àquele versículo e esquecem da Bíblia toda. Então esse não é o correto é você, então se a Bíblia diz assim nela toda, então esse texto não quer dizer isso. Então eu preciso sentar e estudar a respeito do que diz esse texto. E um desses textos, eles se encontram em Êxodo capítulo 32. E eu queria mostrar para os irmãos ali, abrir a palavra do Senhor, para nós podermos ter um entendimento a respeito disso. Êxodo 32, versículos 30 a 33. Você se lembra o que aconteceu aqui em Êxodo 32? Se lembra? Em Êxodo 32, nós temos o povo de Israel ali, debaixo do pecado da idolatria. Eles, de repente, fizeram ali um bezerro de ouro. Os irmãos bem conhecem o texto, a gente não vai fazer a leitura de tudo isso. Mas aí, então, eles estavam idolatrando, uma imagem. Então, Deus se indignou com esse pecado deles. E nessa indignação, então, de Deus, Moisés, ele intercede pelo povo. E ele diz algumas palavras aqui muito interessantes. Ele diz assim, Êxodo 32, versículos 30 a 33. E aconteceu que no dia seguinte, Moisés disse ao povo, vós cometestes grande pecado, agora, porém, subirei ao Senhor. Porventura, farei expiação por vosso pecado. Assim tornou-se Moisés ao Senhor e disse, ora, se este povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro, agora, pois, perdoa o seu pecado. Se não, risca-me, peço-te, do teu livro que tens escrito. Então disse o Senhor a Moisés, aquele que pecar contra mim, a este riscarei do meu livro. E aí depois ele dá mais algumas instruções e diz o versículo 35 que o Senhor feriu o povo por causa daquela idolatria, A mão de Deus pesou sobre eles. Nós estabelecemos o princípio bíblico, domingo passado, de que a salvação é eterna. De que é impossível para alguém perder a salvação, por quê? Um breve resumo aqui. Se a salvação depende de mim,
dependesse de mim, das minhas obras, ela também dependeria de mim para mantê-la. Então, constantemente eu precisaria estar fazendo boas obras e não pecando para que eu pudesse me manter salvo. Mas esse não é o princípio que a Bíblia apresenta. A Bíblia fala que nós recebemos vida eterna em Cristo Jesus. A Bíblia fala que o Espírito Santo é o penhor da nossa salvação, a nossa garantia. Nós temos o selo do Espírito e vários outros conceitos aí, né, que nós vimos na palavra de Deus. Então, uma vez salvo, salvo para sempre. Nós somos salvos e recebemos vida eterna. Não seremos mais condenados, porque quando Deus olha para nós, Ele não vê mais o nosso pecado, o nosso coração pecaminoso, sujo, com o qual nós nascemos. Mas o Senhor, Ele vê a justiça de Cristo sobre nós. Então, quando Deus olha para nós, Ele não nos vê, Ele vê ali a justiça de Cristo nos cobrindo. É por isso que os sacrifícios do Antigo Testamento, eles eram sacrifícios imperfeitos e tinham que ser feitos constantemente. Mas então, com a morte do Senhor Jesus Cristo, o sacrifício dele ele foi um sacrifício perfeito. Então, de uma só vez o Senhor nos salvou. Então, da mesma forma com que eu não sou salvo pelas minhas obras, eu também não preciso manter a minha salvação pelas minhas obras. Porque se fosse assim, nós seríamos pessoas totalmente duvidosas com relação à salvação, porque e se de repente ficou algum pecado para trás que eu esqueci de pedir perdão para o Senhor? Eu teria que ser punido por aquele pecado. De repente, pessoas que acreditam assim, pode ser que no entendimento deles, então, eles perderam a salvação e nem sabem disso. Mas esse não é um conceito correto. Então a Bíblia é clara sobre isso. Mas aí então nós temos alguma coisa. O que significa então Êxodo 32, versículos 30 a 33? Se Deus não risca o nosso nome do livro da vida, então o que está dizendo esse texto? Nós temos uma Bíblia toda dizendo que a salvação é eterna. Mas nós temos um texto dizendo que o Senhor risca o nome do livro. Alguém pedindo para o Senhor riscar o seu nome de algum livro. Então, de acordo com toda a palavra de Deus, esse livro não pode ser o livro da vida, senão nós perderíamos a salvação. Porque em Apocalipse diz que aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Então não pode ser o livro da vida, não pode. Por isso nós estabelecemos aquele princípio na semana passada. Se não é o livro da vida, então que livro é esse? O problema é que muitas vezes pessoas se atêm somente ao livro da vida, mas a Bíblia fala sobre outros livros também. Por exemplo, um exemplo disso, olha só, a Bíblia fala sobre o livro da vida, claro, mas também os livros. Apocalipse 20:12 diz ali, e viu os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas obras que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Então, que livro é esse? Então, nós temos o livro da vida e os livros. Esses livros, algumas pessoas afirmam que são a própria Bíblia, porque a palavra Bíblia, ela tem o seu significado de biblioteca, um conjunto de livros. Por isso nós temos os livros de Gênesis, o livro de Êxodo, são vários livros, é uma coleção de livros. Mas também tem pessoas que dizem que esse livro, como os mortos foram julgados pelas coisas escritas nesses livros, então pessoas dizem que é o livro, a palavra de Deus, e serão julgados de acordo com a palavra de Deus, e tem outras pessoas que dizem que esses livros são os livros das nossas obras, onde Deus escreve as nossas obras. Então eu particularmente creio, embora não possa comprovar isso de uma forma clara biblicamente, mas eu creio que aqui se refere à palavra de Deus, porque aqui a palavra de Deus ela será o padrão de julgamento de Deus para as nossas vidas e para a vida de cada ser humano. Mas então existem os livros. Também existe um outro livro. Então, o livro da vida, os livros, e um outro livro que a Bíblia chama de o livro dos vivos. E isso é muito interessante porque eu estou mostrando esses versículos aqui, irmãos, para poupar tempo de você ficar passeando pela Bíblia e para ter a oportunidade, caso você tenha dúvida sobre isso, anota e estuda em casa.
Mas esses livros, o livro dos vivos, Salmo 69, 28, fala a respeito dos homens perversos. E aí ele diz ali, então, no versículo 28, esses homens perversos sejam riscados do livro dos vivos e não sejam inscritos com os justos. Então aqui o salmista diz que esses homens perversos, que eles sejam riscados do livro dos vivos. Algumas traduções traduziram aqui de uma forma errada, porque se você pegar os originais, não fala livro da vida. Se de repente tem alguma tradução aí, aqui hoje à noite, que fala livro da vida, eu te desafio a procurar nos originais, não é livro da vida, é livro dos vivos, dos vivos. Se você não tem acesso ao hebraico, você pode vir, eu posso te mostrar, tá bom? Mas sejam riscados do livro dos vivos. O que você entende por isso? Sejam riscados do livro dos vivos. Que eles sejam o quê? Então aqui fala sobre os homens perversos. O salmista diz que eles sejam riscados do livro dos vivos. Se é metafórico ou se é literal, não sabemos. Mas o que o salmista diz é que existe um livro que é chamado Livro dos Vivos. E nós entendemos um pouco melhor sobre isso quando nós olhamos o Salmo 139, versículos 14 a 16. O Salmo 139, versículos 14 a 16, já estou aberto ali, eu vou ler para os irmãos, diz assim: Eu te louvarei porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito, ou fui formado no ventre. Fui formado de um modo maravilhoso. E maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. O salmista ele continua dizendo aqui sobre a sua formação física no ventre. Por que nós entendemos? Ele diz no versículo 15: Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui feito, e entretecido nas profundezas da terra. Então, os meus ossos não te foram encobertos. Porque na formação ali no ventre do bebê, o bebê sendo formado no ventre da mãe, aquilo não, os nossos olhos não conseguem acompanhar isso, nós não podemos ver, mas nada está encoberto diante de Deus. É isso que o salmista está dizendo. E aí o versículo 16 é chave. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe ou sem forma. E no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas quando nem ainda uma delas havia. Então o salmista diz assim, olha, os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. Sabe aquele embrião e aí ele vai se desenvolvendo no ventre e não tem forma, né? É algo estranho, mas então ele vai adquirindo forma. Tudo aquilo é um milagre do Senhor. E o salmista diz que, Senhor, os teus olhos acompanharam a minha formação desde algo minúsculo até, né? Se quer entender um pouco melhor sobre isso, conversa com o Caio. Né? Mas é interessante, então ele diz que todas essas coisas, quais coisas? As coisas que ele mencionou, a sua formação, o seu corpo, os seus ossos ali no ventre e tudo mais, foram escritas no teu livro. Esse livro que ele menciona é o livro dos vivos. Porque, que nem eu disse, se é metafórico ou figurativo, não sabe, se é metafórico ou literal, nós não sabemos. Mas a questão é que, na onisciência do Senhor, existe o livro dos vivos, é claro, no Salmo 69, 28. Esse livro dos vivos, então, o que nós entendemos, comparando com o Salmo 139, por isso que eu disse que a palavra de Deus ela é um todo em harmonia. Então, comparando esses dois textos, nós podemos fazer uma ligação com o que Moisés havia dito ali. Podemos fazer uma ligação. Então, a única explicação que nós temos, a explicação mais viável, mais plausível, de acordo com toda a Escritura como um todo, no versículo 32, quando Moisés disse, Senhor, se o Senhor não perdoar esse povo, então eu peço que risque o meu nome do teu livro. Então, comparando com isso, existe um livro de Deus, que é o livro dos vivos, o livro onde ele começa a escrever a nossa vida nesse livro, a nossa formação, toda a nossa vida,
Porque o salmista, ele disse, né, e todas essas coisas de contínuo vão sendo escritas no Salmo 139, 16. Então Deus começa a escrever a história da nossa vida num livro, a formação e tudo mais, como o salmista disse, toda a nossa vida. Então Moisés, ele disse: Senhor, me risca do teu livro. Em outras palavras, o que nós entendemos então? Se não pode ser o livro da vida, a explicação mais plausível seria que Moisés estava pedindo para ser riscado de entre os vivos, do livro dos vivos. Os perversos, segundo o Salmo 69, diz ali que sejam riscados do livro dos vivos. Então nós temos que entender que Moisés, ele tinha uma grande compaixão por aquele povo, e ele disse assim, então, em outras palavras: Senhor, se for para esse povo receber o castigo do Senhor e não o perdão, que o Senhor risca o meu nome do teu livro. Em outras palavras, Moisés estava pedindo a morte. Senhor, me mata, eu prefiro morrer do que ver o meu povo sem perdão. Outro fato de que não pode também se referir ao livro da vida, porque se nesse momento Moisés estivesse dizendo: Senhor, risca o meu nome do livro da vida, significaria que o Moisés estaria dizendo assim: Senhor, eu quero ir para o inferno. Porque aquele que não foi achado escrito no livro da vida, ele vai ser lançado no lago de fogo. Mas eu não creio nisso, porque Moisés, ele é uma figura de Jesus. Ele é um tipo de Cristo, uma figura de Cristo. Como que nós sabemos disso? Lembra quando nós pensamos a respeito do Antigo Testamento com a nossa vida, com o Novo Testamento e Cristo? No Antigo Testamento, então, o povo estava escravizado no Egito. Deus levantou um homem para resgatar o povo daquela situação triste. No Novo Testamento, o povo, nós estávamos, aí nós temos a nossa vida. Nós estávamos escravizados no Egito, que é um quadro do mundo. Deus levanta um homem para ser o nosso Salvador, que é Cristo. Então, nós comparando Moisés e Cristo, nós vemos que nós conseguimos enxergar Jesus no Antigo Testamento através da vida de Moisés. Não que Moisés fosse Jesus, mas que Moisés é um tipo de Cristo. Quando nós olhamos ali o que foi feito, a forma com que o povo foi libertado do Egito, sendo usado, a Deus usando a vida de um homem, nós entendemos que aquilo é uma figura do que aconteceu no Novo Testamento. Deus levanta um homem também para ser o nosso Salvador e nos tirar do Egito. Então, eu não creio de forma alguma que está se referindo ao livro da vida. Se fosse, a Bíblia estaria contraditória. Então, podemos perder a fé na palavra de Deus. Porque se a Bíblia se contradiz, quem vai ditar o que é e o que não é verdade? Mas a palavra de Deus não se contradiz. Tanto é que, por isso no versículo 33, Deus responde para Moisés: Moisés, aquele que pecar contra mim, a este riscarei do meu livro. Então, se nós fôssemos considerar que esse livro é o livro da vida, nós teríamos que viver uma vida toda sem pecado. É impossível para nós, irmãos. Nós estamos sendo santificados a cada momento. Mas quando nós pensamos que esse livro é o livro dos vivos, Moisés estava pedindo a morte, aí nós conseguimos comparar com o restante da Bíblia e entender. Por que Deus disse que aquele que pecar contra ele, esse seria riscado do livro? Porque Romanos 6, 23, um versículo que nós bem conhecemos, diz que o salário do pecado é a morte. Pagamento pelo pecado é a morte, e não só a morte espiritual, mas também a morte física. Pensamos muito sobre a morte espiritual como sendo a recompensa pelo pecado, mas também a morte física. A morte física também. Tanto espiritual quanto física. E Deus diz que o salário do pecado é a morte. E não só isso, mas Ezequiel 18:4. Ezequiel, nesse capítulo, eu coloquei só um versículo, mas 2 versículos no capítulo ele menciona a mesma coisa. Deus diz: a alma que pecar, essa morrerá. Essa morrerá. Por isso, Deus diz: aquele que pecar contra mim, esse eu vou riscar do meu livro. Ou seja, aquele que pecar contra mim, esse está condenado à morte. Então a morte física também é uma consequência do pecado. Por isso, a alma que pecar morrerá. Quer uma prova disso? Nós vamos morrer um dia. Por quê? Mas graças a Deus, nós somos redimidos, somos salvos. Nós vamos morrer, deixar esse corpo, mas o nosso espírito foi vivificado por Deus.
Então, quando nós morrermos, simplesmente, como Paulo diz lá em 1 Coríntios, será como um piscar de olhos. No momento nós estamos aqui, no outro momento estaremos com o Senhor. E graças a Deus por isso, né? Está vendo? Então, quando nós pegamos esses textos e comparamos com a Bíblia toda, fica claro para nós a respeito disso. Então, não resta dúvida. O que é que Moisés estava dizendo então? Senhor, me risca do livro, do teu livro. Risca o meu nome dessa terra. Porque eu prefiro morrer do que ver o meu povo sem perdão. E quando